eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição da semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 13, título Uma Minoria Impopular, e agora eu vou ler o texto-chave. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, 11 e 12. Por mais de 3 anos, Éfeso foi o centro do trabalho de Paulo. Ali ele fundou uma igreja próspera e dessa cidade o evangelho se espalhou por toda a Ásia entre judeus e gentios. Uma vez por ano eram realizadas cerimônias especiais em Éfeso para honrar a deusa Diana, e essas festas atraíam um grande número de pessoas. Esse período de festividades foi um momento difícil para aqueles que haviam se convertido recentemente à fé. Os cristãos que se reuniam na escola de Tirano estavam claramente em desarmonia com a ocasião da festa, e as pessoas os atacaram com zombarias e insultos. Os esforços de Paulo fizeram com que o culto pagão sofresse um grave retrocesso, e houve uma queda notável na audiência no Festival Nacional e no entusiasmo dos adoradores. Havia também outro motivo de insatisfação. Um negócio lucrativo tinha se desenvolvido por meio da venda de santuários em miniatura e imagens, moldados segundo o templo e a imagem de Diana. Aqueles que trabalhavam nessa atividade viram seus lucros encolherem e todos culparam o ministério de Paulo pela mudança indesejada. Demétrio, um fabricante de miniaturas de prata do templo, reuniu os operários dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Rumores sobre esse discurso circularam rapidamente, e em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. As pessoas procuraram por Paulo, mas o apóstolo não pôde ser encontrado. Seus irmãos cristãos rapidamente o tiraram daquele lugar. Deus enviou anjos para proteger o apóstolo. Seu tempo de morrer como mártir ainda não havia chegado. Quando não conseguiram encontrar o objeto de sua ira, a multidão prendeu os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco, e o povo foi às pressas para o teatro com eles. Paulo não estava longe, e logo soube do perigo em que seus amigos se encontravam. Desprezando a própria segurança, ele queria ir ao teatro imediatamente para falar com os manifestantes, mas os discípulos não o permitiram. Eles esperavam que nada sério acontecesse a Gaio e Aristarco, porém se o apóstolo aparecesse ali, aí sim ia dar confusão, né? Isso despertaria os piores sentimentos da multidão e seria humanamente impossível salvar sua vida. Uma mensagem vinda do teatro finalmente convenceu Paulo a não ir. Seus amigos lhe enviaram um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. O tumulto lá no teatro ficava cada vez mais forte. A assembleia estava em confusão. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Os judeus, ansiosos para mostrar que não simpatizavam com Paulo nem com sua obra, trouxeram alguém do próprio povo para falar à multidão. Escolheram um orador chamado Alexandre, artesão que trabalhava com cobre. Paulo, mais tarde, disse que esse homem lhe tinha feito muito mal. Alexandre aplicou todas as suas forças para concentrar a ira do povo exclusivamente em Paulo e em seus companheiros. A multidão, vendo que ele era judeu, empurrou-o para o lado, e todos, de uma só vez, gritaram por cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios!
Finalmente, houve um momento de silêncio. Então, o escrivão da cidade chamou a atenção da multidão, já que ele era um oficial importante no governo. Ele mostrou que não havia motivo para aquele tumulto e apelou à razão do povo. Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, ele encerrou a assembleia. A decisão do escrivão e de outros na cidade tinha confirmado diante do povo que Paulo era inocente de qualquer ato ilegal. Deus tinha levado um grande oficial da cidade para inocentar seu apóstolo e manter a multidão sob controle. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por preservar sua vida e porque o cristianismo não tinha sido desonrado pelo tumulto em Éfeso. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.